Oi, gente, boa tarde. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso vídeo sobre o Poder Executivo. Nós paramos no vídeo passado nas eleições, né, no item 5, para quem está acompanhando pela nota de aula. Agora, os itens 6 e 7, eu gostaria de trabalhar com vocês em sala de aula, porque é sobre impeachment, sobre imunidades do presidente da República, são pontos mais importantes, pontos mais polêmicos, que eu prefiro trabalhar em sala de aula. Então, a gente vai dar continuidade aqui, mas a partir do item 8, para quem está acompanhando pela nota de aula, atribuições do presidente da República e do vice, né, em seguida. Então, vamos começar pelas do presidente. Pessoal, o presidente da República, como eu já falei no vídeo passado, ele atua tanto como chefe de Estado, como também atua como chefe de governo. Quando ele está atuando como chefe de Estado, ele representa o Brasil a nível internacional. Então, quando ele faz uma negociação internacional, quando ele assina um tratado, uma convenção internacional, quando o presidente permite que forças estrangeiras transitem em território nacional, quando declara guerra contra outro país ou celebra um tratado de paz, ele está agindo como chefe de Estado. E isso está lá no artigo 84 da Constituição, tá? Nos incisos, presta atenção aí para quem quiser anotar. Inciso 7º, certo? Incisos 8º, inciso 19, 20 e 22. Esses incisos vão tratar das hipóteses em que o presidente da República atua como representante do Brasil a nível internacional, ele é o chefe de Estado, e são essas hipóteses que eu falei para vocês: negociação internacional, um tratado de paz, um tratado de declarar guerra contra outro país, enfim, nesse sentido. E os outros incisos do artigo 84, que eu não mencionei, né, vão ser as hipóteses de atuação do presidente da República no âmbito interno, ou seja, ele vai estar como chefe de governo. Como chefe de governo, o presidente da República pode, por exemplo, sancionar ou vetar um projeto de lei, pode propor projeto de lei, pode assinar um decreto sobre um determinado tema da administração pública, pode fazer uma medida provisória, pode criar uma política pública, pode, enfim, tomar uma série de medidas, como, por exemplo, determinou no ano passado a possibilidade de liberação do FGTS em algumas hipóteses, enfim, nomear ministros de Estado para determinados ministros de Estado, nomear pessoas para determinados cargos. Quando o presidente está fazendo isso, ele atua como chefe de governo, está atuando no âmbito interno, tá? Então, só recapitulando, como chefe de Estado, são as hipóteses do artigo 84, incisos 7, 8, 19, 20 e 22, ou seja, quando o presidente está representando o Brasil no âmbito internacional, e os outros incisos do artigo 84 são justamente os incisos que retratam a atuação do presidente da República no âmbito interno. Depois você dá uma lidinha aí no artigo 84, tá? E passando para frente, nós temos as atribuições do vice-presidente da República. O vice-presidente da República, ele atua auxiliando o presidente em missões especiais. Então, por exemplo, quando o presidente da República está numa visita, não sei, na China, numa reunião na China, mas precisa também estar na mesma época numa reunião na França, um vai para um canto, outro vai para o outro, né? Auxilia o presidente nesse sentido. O presidente pode delegar algumas de suas funções pontuais para o vice-presidente, para assinar um tratado, alguma coisa assim, na sua ausência, certo? No âmbito internacional. E o vice-presidente também tanto substitui como sucede o presidente da República. Presta atenção na diferença básica. E nós vamos ver com mais detalhes em sala de aula. Vou explicar essa partezinha mais detalhada, mas só para você saber. Substituição, gente, é em caráter temporário. Quando o presidente da República está doente, está passando por um procedimento cirúrgico, ou, por exemplo, está numa reunião internacional, numa viagem internacional, quem é que vai ficar aqui no Brasil respondendo? É o vice-presidente, tá? Só que ele vai estar só substituindo, porque é em caráter temporário. Daqui a pouco o presidente volta e retoma suas funções normais. Quando o presidente sai de forma definitiva, por exemplo, sofre um impeachment, ou morre, ou sei lá, tem algum problema que precisou sair definitivamente do cargo, o vice-presidente vai assumir de forma definitiva
e aí a gente vai estar diante da sucessão da presidência da República. Foi o que aconteceu com o ex-presidente Temer, né, quando assumiu a presidência da República, quando a Dilma saiu pelo impeachment, tá? Antes, quando a Dilma era presidente e precisava viajar, ou se ausentou por motivo de saúde, alguma coisa assim, o Temer assumia só em caráter substitutivo. Quando a Dilma saiu pelo impeachment, ele efetivamente sucedeu à presidência, tá certo? E além disso, o vice-presidente participa dos Conselhos da República e da Defesa Nacional, que daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre esses conselhos, certo? Passando adiante, nós temos os ministros de Estado. Como eu já falei no vídeo passado, os ministros de Estado, eles auxiliam o presidente da República de acordo com a sua área de atuação. Então, nós temos o ministro da Saúde, o ministro da Defesa, o ministro da Economia, o ministro da Educação, certo? Que são escolhidos pelo presidente da República e são cargos de livre nomeação e exoneração. Isso quer dizer, gente, que o presidente da República tem liberdade, tá, para escolher quem vai ocupar esses cargos. E vai chamar pessoas com quem ele tem confiança, né? Em quem, né? Ele tem confiança e com quem ele tem uma boa relação. E ele pode exonerar, né? Pode mandar sair, né? Digamos assim, esse ministro de Estado a qualquer tempo. Não há nenhum tipo de garantia no emprego nesse sentido. Tanto que no governo Bolsonaro, né? Uma característica, principalmente no primeiro ano de mandato, ele mudou bastante os ministros. Nesse momento de transição, né, de governo, enfim, houve mudança constante de alguns cargos de seus ministérios e não há nenhuma vedação constitucional em relação a isso. No âmbito estadual e no âmbito municipal, isso também acontece, se aplica o princípio da simetria, sendo que eles não são chamados de ministros, né, são chamados de secretários, mas funciona da mesma forma, tá? Atualmente nós temos 22 pastas ministeriais. O Ministério do Trabalho, por exemplo, o presidente Bolsonaro atualmente excluiu, né? Não é mais um ministério. As competências do antigo Ministério do Trabalho ficaram a cargo do Ministério da Economia, tá? E, enfim, cada governo vai se organizar de uma determinada forma em relação aos seus ministérios, né? Bom, de famosos, ministérios famosos, né? Tem o Ministério da Justiça, que é ocupado atualmente pelo ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro, ele era um juiz federal, tá? Um juiz de primeira instância, e foi chamado para assumir um cargo do executivo. Ele precisou sair do cargo dele, certo? Do judiciário, ele precisou pedir exoneração do cargo dele, deixou de ser juiz federal para poder participar como ministro de Estado agora ao lado do presidente da República. Ele é ministro da Justiça. O que é que o ministro da Justiça faz? Cuida principalmente de questões de segurança, de polícia, instruções sobre direitos humanos, enfim, a parte do executivo mais ligada à questão de segurança, segurança pública interna, polícia, enfim. Por isso que durante as greves de polícia, como aconteceu aqui, o Sérgio Moro estava bem à frente. Por quê? Porque ele é o ministro da Justiça responsável por isso. Agora, não faz parte do Poder Judiciário, ele não é mais juiz, ele não decide mais, ele não julga mais. Ele executa políticas públicas, ele coordena ações, ele faz planejamentos, enfim, políticas públicas, mas ele não julga, certo? Porque ele, como eu disse, né, saiu do Poder Judiciário. E aí, passando para frente, quais são as competências dos ministros de Estado? Os ministros de Estado, eles exercem a orientação, coordenação, supervisão de órgãos e entidades ligados à sua competência. Então, o ministro da Saúde, por exemplo, coordena, executa políticas públicas dentro do SUS, então está sendo super importante o papel dele no âmbito dessa crise do coronavírus. Expede instruções normativas, portarias para fiel execução, né, das políticas públicas, das ações que precisam ser feitas no âmbito da saúde ou no âmbito da educação, enfim, conforme for a pasta ministerial. Além disso, ele pode praticar atos delegados pelo presidente naquelas áreas de atuação, certo?
E, enfim, auxilia o presidente da República, apresenta relatórios para o presidente da República da execução de suas ações, de seus projetos, enfim. Também faz previsão orçamentária do que vai precisar para o ano seguinte, enfim. Vai atuar como gerenciando, administrando o país naquela determinada área de atuação. Saúde, economia, educação, enfim. E a nível estadual e municipal, isso se repete, né, no âmbito das secretarias, certo? Quais são os requisitos para você se tornar um ministro de Estado? Você tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado, precisa estar em pleno gozo dos seus direitos políticos. E só o detalhe que o ministro da Defesa, por tratar de questões relacionadas às Forças Armadas especificamente, a segurança nacional propriamente dita, ele precisa ser brasileiro nato, tá certo? Bom, e passando para frente, nós temos os Conselhos da República e Conselho de Defesa Nacional, certo? Mas antes de eu passar para os Conselhos da República e da Defesa, faltou só falar ainda, voltando para os ministros de Estado, como é que eles podem sair do cargo. Eles podem sair do cargo por livre exoneração do presidente da República, ou também podem sair do cargo se tiverem cometido algum crime. E aí quem é que vai julgar? Eles são julgados perante o STF, tá certo? É o Supremo Tribunal Federal quem julga os crimes praticados pelos ministros de Estado, exceto se for um crime conexo com o do presidente da República, um crime de responsabilidade conexo com o do presidente da República, ou seja, presidente e ministro de Estado atuaram juntos, e aí ele vai ser julgado pelo Senado no processo igual ao do impeachment, que nós vamos ver em sala de aula, e eu vou explicar isso melhor. Mas, enfim, só para concluir, um ministro de Estado que comete um crime é julgado em regra pelo STF, certo? E vai ser julgado pelo Senado apenas se for um crime de responsabilidade conexo com o do presidente da República, tá? E aí entramos nos Conselhos da República e de Defesa Nacional. São conselhos consultivos do presidente da República, conselhos que vão dar opiniões ao presidente da República sobre determinados temas. O Conselho da República, ele vai trabalhar com questões relacionadas à estabilidade das instituições democráticas. Ele poderia ter sido consultado, por exemplo, nessa questão do coronavírus, ou da questão de instabilidade e meio que briga, né, que está acontecendo entre os poderes, entre o legislativo e o executivo principalmente. O Conselho da República, então, ele vai ser chamado para opinar sobre questões relacionadas à manutenção da democracia, né, das instituições democráticas em geral. Quando tem algo em crise ou um problema na ordem pública, como essa mesma crise da saúde pública que está acontecendo, o Conselho da República pode ser chamado a opinar. Já o Conselho da Defesa Nacional é um conselho relacionado especificamente à segurança nacional propriamente dita, tanto que participam desse conselho o ministro da Defesa, o ministro da Justiça, certo? Porque dizem respeito a questões como, por exemplo, necessidade de decretar estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, e esse conselho vai atuar especificamente nas questões de guerra, questões de guerra civil ou guerra contra outros países, certo? E a competência desses conselhos e a formação desses conselhos estão lá nos artigos 89 e artigo 91 da Constituição. Participam desses conselhos, além do vice-presidente, presidente da Câmara, do Senado, aí o do Conselho de Defesa Nacional participam o ministro da Justiça, de Defesa, Relações Exteriores, ministro do Planejamento, etc. E no Conselho da República participam líderes da maioria e minoria da Câmara dos Deputados, do Senado, enfim. Você vai dar uma lida no artigo 89, 90 e 91, que são os artigos que falam do Conselho da República e da Defesa. E basta você saber que é um órgão consultivo do presidente, quer dizer, as opiniões emitidas pelos conselheiros
elas não necessariamente vinculam o presidente, né? O presidente não é obrigado a seguir as determinações desses conselhos. É um conselho meramente opinativo, mas um conselho importante, porque, né, vai ser chamado a opinar em épocas de crise ou crise institucional, que aí vai ser basicamente o Conselho da República, ou crise de segurança mesmo, e aí vai ser mais puxado para o Conselho da Defesa, tá? E aí, pessoal, nós encerramos essa parte de poder executivo, os aspectos introdutórios. Em sala de aula a gente vai continuar com o poder executivo, tá certo, gente? Acompanhem aí e vamos aguardar o nosso retorno para a gente dar continuidade à nossa matéria, certo? Boa noite e até mais.